A fazenda Santo Inácio era um monólito de prosperidade e autoridade, erguida sobre a dor e o suor de centenas de vidas. Seu proprietário, o coronel Eustáquio, não era apenas um fazendeiro, mas uma lei em si. Um homem cuja palavra era a sentença e cujo temperamento era tão volátil quanto a pólvora ao sol. Sua esposa, Sinhá Guilhermina, era o contraponto, uma figura de beleza melancólica, presa em uma gaiola dourada. O casamento arranjado para unir terras e poder era estéril de afeto, mas transbordava de expectativas sociais. O tédio de Guilhermina era um veneno lento, corrosivo, que a impulsionava a buscar a faísca da vida fora dos limites impostos pelo marido. E a faísca veio de onde menos se esperava, ou talvez do único lugar possível onde o coronel jamais procuraria: a senzala. Zumbi era um homem de silêncios profundos. Mudo desde que se lembrava, ou talvez desde o trauma da travessia, ele se movia pela casa grande com uma eficiência fantasmagórica. Seu corpo, esculpido pelo trabalho árduo, era uma máquina de força, mas seus olhos intensos e expressivos eram a única janela para sua alma aprisionada. Era ele quem, por uma ironia cruel do destino, estava encarregado dos serviços noturnos da Sinhá, como acender a lareira em noites frias ou levar a ceia tardia. Foi nessa proximidade forçada, sob o véu da noite e do silêncio, que Guilhermina encontrou em Zumbi não apenas um servo, mas um confidente, um refúgio. O desejo, antes um sussurro, tornou-se um grito sufocado que se concretizou nas madrugadas, sob a luz fraca de lamparinas, quando o coronel roncava pesadamente no quarto ao lado. A cada encontro, o risco aumentava, mas a adrenalina e a paixão proibida eram um vício. A Sinhá sentia-se viva novamente. E Zumbi, pela primeira vez, sentia que seu silêncio guardava algo de imenso valor, algo que lhe dava poder sobre a senhora da casa, poder sobre a própria morte. O maior segredo da fazenda Santo Inácio estava lacrado na garganta muda do escravo. Ele era o elo mais fraco e, paradoxalmente, o mais forte da teia de traição. A cada dia que passava, o coronel Eustáquio parecia mais agitado. Sua desconfiança, antes vaga, transformava-se em uma sombra densa, pairando sobre todos. O coronel Eustáquio, apesar de sua brutalidade e autoconfiança excessiva, não era um tolo. Sua fúria e ciúmes eram lendas na região, e a simples ideia de ser desonrado por sua esposa, e pior, por um de seus escravos, era um insulto que poderia levá-lo à loucura homicida. Nas últimas semanas, uma irritação constante havia se instalado em seu peito, uma sensação gélida de que algo estava fora do lugar na casa grande. Seus passos pela casa tornaram-se mais pesados, seus olhos mais inquisidores. Ele observava Guilhermina com uma intensidade nova, notando o rubor em suas faces em momentos inoportunos, o desviar rápido de seus olhos e o nervosismo que ela tentava disfarçar com uma indiferença ensaiada. O coronel a conhecia o suficiente para saber que o tédio a tornava inquieta, mas esta nova agitação era diferente. Havia uma chama, uma vida secreta em seus movimentos que o irritava profundamente. Sua atenção recaiu sobre Zumbi de forma sutil, quase inconsciente a princípio. O escravo mudo, por sua própria natureza silenciosa, era invisível para a maioria, uma peça de mobília forte e escura. Mas Eustáquio começou a notar a maneira como Zumbi evitava seu olhar, a rapidez com que ele se afastava quando a Sinhá estava por perto. Era uma discrição excessiva, o tipo de cautela que denota uma consciência pesada. O coronel começou a aplicar testes sutis, mudanças na rotina, chamados repentinos. Certa noite, fingiu estar embriagado e desmaiou na sala de jantar, apenas para observar por entre cílios quase cerrados a reação de sua esposa e dos servos. Viu Guilhermina olhar para Zumbi com uma ansiedade mal disfarçada. Um olhar que não era de medo, mas de conluio. O coração do coronel apertou em uma dor lancinante, não de tristeza, mas de raiva pura, envenenada. Seus pensamentos ficaram turvos de ódio.
Ele não tinha provas concretas, apenas uma forte suspeita, mas para Eustáquio a suspeita era suficiente. A honra da família e a autoridade da fazenda estavam em jogo. Ele precisava de mais, precisava de um fato incontestável para justificar a violência que já fervia em suas veias. Zumbi se tornara o foco de sua obsessão, a peça-chave para desvendar o segredo que ameaçava destruí-lo. A tensão na casa grande se tornou palpável, um vapor invisível que sufocava a todos. Guilhermina sentia o olhar do marido como agulhas em sua nuca. O risco era agora uma presença física, um terceiro intruso em seu quarto. Ela e Zumbi, sem a possibilidade de trocar uma única palavra de aviso ou plano, comunicavam-se apenas com os olhos. Um código de cumplicidade desesperada e pavor compartilhado se estabeleceu entre eles. Um olhar de Zumbi para um objeto fora do lugar. Um leve tremor na mão de Guilhermina ao lhe servir café. Eram microexpressões de medo e devoção. A Sinhá, apesar do perigo iminente, sentia-se ainda mais ligada ao escravo. Ele não era apenas seu amante, mas o guardião de sua vida. Se ele falasse, se ele pudesse falar, ela estaria arruinada. Mas Zumbi era mudo, e nesse mutismo ela encontrava uma segurança terrível. Em uma tarde quente, enquanto o coronel estava na moenda, Guilhermina chamou Zumbi ao seu quarto sob o pretexto de arrumar um armário pesado. Ela o empurrou para um canto escuro com o coração acelerado. Sem conseguir falar, ela pegou um pequeno pedaço de papel de carta e escreveu apressadamente apenas uma palavra: cuidado. Ela amassou o papel em sua mão e, com um gesto rápido, quase imperceptível, forçou a bolinha na mão fechada de Zumbi, selando-a com um olhar de súplica. Os olhos de Zumbi se arregalaram, transmitindo uma compreensão imediata. Ele escondeu o papel rapidamente dentro da manga rasgada de sua camisa, seu rosto uma máscara de submissão entorpecida. Naquela noite, a febre do coronel atingiu o pico. Ele não dormiu. Fingiu uma indisposição e ficou deitado, mas seus ouvidos estavam atentos ao ranger das tábuas, aos sussurros distantes da noite. Ele escutou o silêncio. Um silêncio que lhe parecia antinatural, um silêncio que gritava segredo. Ele podia sentir o cheiro. Levantou-se silenciosamente, pegou seu bacamarte de caça e começou a patrulhar os corredores. Cada sombra era um traidor, cada ruído do vento era um convite à desonra. O coronel estava caçando e o silêncio de Zumbi era o seu maior obstáculo. A arma em suas mãos parecia estranhamente leve e o peso da honra ofendida esmagava seu peito. A caçada estava prestes a começar e a presa principal já estava marcada. A ausência de palavras transformava a casa em um campo minado de olhares e gestos não ditos. O coronel Eustáquio percebeu que precisava de mais do que sua intuição e raiva cega. Ele precisava de um testemunho, de um som, de uma palavra que pudesse desatar o nó de seu ódio. Sua mira se desviou de Zumbi, por enquanto, para os outros escravos da Casa Grande, aqueles que tinham o dom da fala e que, pela ameaça de punição ou a promessa de liberdade, poderiam entregar o segredo. Sua primeira escolha recaiu sobre tia Balbina, a cozinheira, uma mulher idosa com olhos que já tinham visto séculos de segredos da família e que tinha uma relação de carinho com Guilhermina. Eustáquio a chamou para seu escritório, um ambiente sombrio com paredes forradas de couro e o cheiro de rapé e pólvora velha. O coronel não usou de rodeios. Com a voz baixa e ameaçadora, ele perguntou: "Balbina, seus olhos veem tudo." "Sua Sinhá, ela tem se encontrado com alguém? Um homem da senzala?" Balbina, apesar da idade e do medo paralisante, era fiel a Guilhermina. Ela sabia que entregar o segredo era condenar a Sinhá e Zumbi à morte certa. Ela balançou a cabeça lentamente, seus olhos baixos. "Não, coronel. A Sinhá é uma senhora de Deus. Ela só fica no quarto, rezando ou bordando. Quem vê tudo aqui sou eu, mas à noite a gente dorme. Não vi nada de ruim. Deus me livre, coronel." O coronel não acreditou. Sua raiva se acendeu.
Ele a ameaçou com o chicote, descrevendo em detalhes cruéis o que aconteceria se ele descobrisse que ela estava mentindo. Mas Balbina permaneceu firme em seu silêncio de proteção. O coronel então mudou de tática. Chamou o feitor, um mulato cruel e ambicioso chamado Jerônimo, e o incumbiu de vigiar Zumbi, prometendo-lhe uma alforria e um pedaço de terra se ele trouxesse a prova irrefutável da traição. Observe-o. Cada passo, cada olhar. Ele é mudo, mas os gestos falam, Jerônimo. E se ele estiver envolvido? O chicote não será a pior coisa que farei com ele. Jerônimo, seduzido pela promessa de liberdade e poder, aceitou a missão com entusiasmo sádico. A teia do coronel estava ficando mais apertada, e a liberdade de Zumbi e a vida de Guilhermina dependiam agora da discrição e da lealdade de um escravo que não podia falar, e do silêncio protetor de uma velha cozinheira. Guilhermina estava consciente do perigo crescente e sua paixão começou a ser temperada por uma necessidade desesperada de proteger Zumbi. Ela sabia que a ira do coronel se concentraria primeiro nele. Ele era a vítima mais fácil, a prova mais palpável, o objeto mais dispensável para a honra da família. Ela não podia arriscar mais encontros. A dor da separação era aguda, mas a alternativa era impensável. Ela começou a mudar sua rotina, evitando qualquer pretexto para chamar Zumbi ao seu quarto. Em vez disso, ela usou sua posição para dar-lhe vantagens discretas, pequenos atos de bondade que ela esperava pudessem fortalecê-lo ou, pelo menos, mantê-lo fora do campo de visão imediato do coronel. Ela começou a insistir com o coronel que Zumbi, por ser forte, deveria ser transferido para trabalhos mais pesados, mas ao ar livre, longe da casa grande. Ele é muito grande para andar aqui dentro, Eustáquio. Fica esbarrando nas coisas. Mande-o para a lavoura ou para a lenha. Lá ele será mais útil. O coronel, cego pelo ciúme e focado em outros alvos de vigilância, concordou, interpretando o pedido como um sinal de que Guilhermina o achava feio ou incômodo. A distância física era agora a única forma de comunicação, uma negação do desejo para a sobrevivência. No entanto, ela precisava se comunicar com ele, tranquilizá-lo de que ela também estava em perigo, mas que não o tinha abandonado. Um dia, durante a distribuição de alimentos na senzala, uma tarefa que ela realizava ocasionalmente para manter as aparências de senhora benevolente, ela se aproximou da gamela de Zumbi. Com o pretexto de inspecionar a qualidade da farinha, ela deixou cair subitamente um pequeno camafeu de ouro, presente de casamento. Era um objeto de valor inestimável e um símbolo óbvio de seu status. No verso, ela havia gravado com um alfinete de costura as iniciais Z, de uma pequena lágrima. Ninguém, a não ser eles, saberia o que significava. O gesto foi rápido. Zumbi viu o brilho do ouro e entendeu. Apanhou o camafeu com a destreza de um mágico, escondendo-o na palma da mão antes que qualquer um pudesse notar. O objeto era a promessa de Guilhermina, um tesouro que ele guardaria mais perto da vida do que a própria pele. Jerônimo, o feitor, levou sua missão de delator a sério. A promessa de liberdade era um motor poderoso. Ele começou a seguir Zumbi como uma sombra, observando cada passo, cada movimento, anotando mentalmente qualquer desvio da rotina ou qualquer interação suspeita. O fato de Zumbi ser mudo era para Jerônimo uma vantagem e um desafio. Uma vantagem porque ele não poderia gritar por ajuda, um desafio porque não havia palavras para serem interceptadas. Jerônimo percebeu o olhar que Zumbi e Guilhermina trocavam, mas eram rápidos, fugazes, impossíveis de usar como prova. Ele sabia que o coronel não aceitaria um mero olhar. Precisava de algo físico. Começou a rondar a senzala à noite, esperando uma fuga. Ele rondava o quarto da sinhá, esperando por uma entrada sorrateira. Dias se transformaram em semanas.
E Jerônimo estava ficando impaciente. E o que era pior, ele estava começando a temer a ira do coronel pela sua incompetência. Em uma noite de lua nova, Jerônimo viu algo que lhe pareceu a pista perfeita. Zumbi estava cortando lenha sob a luz fraca de uma lanterna no galpão, uma tarefa que a Sinhá havia lhe designado. De repente, Zumbi parou. Ele se inclinou sobre o toco de lenha e, com cuidado quase reverente, tirou o pequeno camafeu de ouro de dentro de sua camisa. Ele o segurou contra a luz, e Jerônimo conseguiu ver o brilho do metal e talvez até as iniciais gravadas. Um objeto da Sinhá, um presente de valor, nas mãos do escravo mudo. Isso era a prova. Era a ligação física, o tesouro que só poderia ter sido dado em segredo e, portanto, era a prova de intimidade proibida. Jerônimo recuou nas sombras, com um sorriso de escárnio no rosto. Ele não podia roubá-lo, pois Zumbi o defenderia com a vida. Mas ele podia testemunhar. Ele correu de volta para a casa grande, seu coração batendo com a pressa da liberdade iminente. Ele iria acordar o coronel e contar sobre o camafeu. Ele mal podia esperar para ver a fúria do coronel se abater sobre o escravo mudo, enquanto ele, Jerônimo, observaria tudo do conforto de sua nova posição de homem livre. Jerônimo irrompeu no quarto do coronel, ofegante. "Coronel, coronel, eu vi, eu tenho a prova, é Zumbi, o mudo. Eu o vi com um objeto da Sinhá, um camafeu de ouro. Ele o guarda na camisa como um tesouro. É a prova, coronel, ele é o seu homem." O coronel Eustáquio acordou de um salto, seu rosto inchado de sono e ódio. Seus olhos se arregalaram. Um objeto de ouro, da Sinhá, nas mãos de um escravo. O insulto era insuportável. Ele vestiu apressadamente o roupão, pegou o bacamarte e uma pesada lâmina ornamental. "Onde ele está, Jerônimo? Onde ele está com a prova?" gritou o coronel. Jerônimo o guiou em disparada para o galpão de lenha. No caminho, o barulho do coronel acordou Guilhermina. Ela saiu do quarto assustada e viu a figura imponente do marido correndo para a noite, seguido pelo feitor. Ela soube imediatamente. O segredo havia sido revelado. Seu corpo gelou de pavor, mas um instinto de sobrevivência a impulsionou. Ela precisava avisar Zumbi, ou pelo menos estar lá. No galpão, o coronel encontrou Zumbi, ainda cortando lenha, o camafeu escondido no bolso interno de sua camisa. Eustáquio apontou o bacamarte, o cano fumegante refletindo a luz da lanterna. "Seu verme imundo, onde está o camafeu? Onde está o presente da minha esposa? Traga-o para mim, ou eu o mato agora." Zumbi parou. Seus olhos encontraram os do coronel com uma dignidade surpreendente. Ele sabia que este era o seu fim. Ele pegou o objeto, mas não o entregou. Em vez disso, ele o apertou na mão. O coronel estava cego de raiva. Ele deu um passo à frente, levantando o bacamarte. Diga o que significa." "Fale!" gritou o coronel, num misto de ódio e desespero. Zumbi apenas balançou a cabeça, um olhar de desafio mudo nos olhos. Ele não falaria. Sua incapacidade de falar era a única proteção que Guilhermina tinha. Sua morte era a única certeza. Neste momento de impasse fatal, Guilhermina irrompeu no galpão, seu vestido de seda tremendo, sua voz rouca de terror. "Eustáquio, não! Ele não sabe de nada! Não o mate!" O coronel virou-se confuso por um momento. Zumbi usou essa fração de segundo. Com um movimento rápido, ele esmagou o camafeu contra uma pedra. O ouro se deformou. As iniciais se tornaram irreconhecíveis. A prova física estava destruída. A destruição do camafeu foi o último ato de desafio e proteção de Zumbi. O coronel Eustáquio, vendo a peça de ouro amassada, a prova material de sua desonra se transformar em um pedaço de metal inútil, entrou em um frenesi de ódio. Ele não tinha mais a prova material, mas a certeza da traição o queimava. A presença da esposa, defendendo o escravo, era o selo final. Você é a culpada, e você, desgraçado, vai pagar por sua insolência."
O coronel avançou sobre Zumbi, não com o bacamarte, mas com a lâmina. A luta foi curta e brutal. Zumbi, forte, mas sem arma, não era páreo para a fúria homicida do coronel. A lâmina encontrou seu alvo. Não na garganta, que já era muda, mas no peito, no coração que ousou amar a Sinhá. Zumbi caiu sem um som, seus olhos fixos em Guilhermina. O último olhar foi de confirmação, um silêncio eterno que selava o segredo para sempre. A Sinhá gritou, um som agudo que ecoou pela noite e acordou toda a senzala. O coronel ofegante parou. O ódio em seus olhos começou a se misturar com um medo sombrio. Ele tinha matado um escravo valioso, mas a desonra, ele sabia, ainda pairava. Guilhermina se ajoelhou ao lado de Zumbi, mas o silêncio do escravo era agora o silêncio da morte. O coronel se virou para Jerônimo. Você não viu nada, feitor. Ele tentou me atacar. Legítima defesa. Vá e diga a todos que Zumbi ficou louco e tentou me matar. E se você abrir a boca sobre o Camafeu, você se junta a ele. Jerônimo, aterrorizado e com sua alforria desfeita pela tragédia, apenas acenou. O coronel conseguiu manter a versão oficial, mas ele nunca mais foi o mesmo. Sua raiva se transformou em uma paranoia constante. Ele olhava para Guilhermina, que se tornou fria e distante, como se a alma tivesse sido arrancada. Ela sabia que ele a havia assassinado 2 vezes, na alma de Zumbi e na sua. O coronel viveu o resto de seus dias cercado pela riqueza de Santo Inácio, mas assombrado por 2 silêncios. O do escravo que levou o maior segredo sexual da Sinhá para o túmulo e o silêncio de ódio e desprezo de sua esposa. O segredo estava seguro, mas o preço havia sido a vida e a paz. A fazenda Santo Inácio tornou-se um mausoléu vivo para todos os que lá viviam.